Tá começando mais um episódio do Gestor e hoje diretamente aqui do E-Commerce ES 2025. Se você ainda não conhece o nosso canal, o Gestor Podcast, nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje nós vamos falar com Walter e Sandra, que são os fundadores da Faura, empresa que foca no mercado de móveis infantis e que passou de R$4 mil em venda para quase 8 milhões num mês, né? Walter e Sandra, sejam muito bem-vindos ao Gestor. Obrigado por aceitar o nosso convite. A gente que agradece. Explica pra gente um pouquinho o business, né? O que a Faura faz, o que ela vende, né? E aonde ela tem atuado também. A Sandra e eu, nós somos os gestores, né, da Faura. Nós estamos localizados em Linhares, aqui no interior do Espírito Santo. E a Faura é uma empresa especializada em móveis de bebê, criança e adolescente exclusivamente online. Nós vendemos nos principais canais do Brasil, né? No Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, são os principais, e também através do nosso site próprio. Boa. Interessante que vocês escolheram, pelo que você está relatando, Walter, utilizar canais de terceiros, né? Como Mercado Livre, etc., para vender. Vocês também desenvolvem canais próprios ou vocês realmente potencializam a questão da venda por meio de canais de terceiros como Mercado Livre, Shopee e outros? Nós usamos o canal de terceiro, mas a gente é muito orientado por dados, né? O que fez a gente tomar essa decisão foram os dados. Então, o que a gente pesquisou? A gente tem 20 anos de indústria moveleira, né? Trabalhamos muitos anos com comércio internacional, a Sandra e eu. E a gente é muito data-driven, a gente olha muito para dados para tomar decisão, que foi uma coisa que a gente foi adquirindo cultura ao longo da nossa formação profissional. Então, quando a gente começou a Faura, a gente sabia que 70% dos móveis populares vendidos no Brasil, na internet, são vendidos através de marketplaces. Então, a gente foi na fruta mais baixa da árvore. Se você tem um bolo de 70 e um de 30, eu vou logo no de 70, né? A gente tá começando, vamos aonde dá, né? Então foi esse dado. E como o nosso foco eram móveis populares de criança, bebê e adolescente, e também orientado por dados, porque no Brasil nascem 2,5 milhões de bebês por ano. Desses 2,5 milhões de bebês que nascem, 95% são das classes C, D e E, e só 5% A e B. Então os números que conduziram a gente para essa caminhada. Legal. E outra coisa também, né? Todo início é difícil, né? Nós começamos a Faura na pandemia e nós sempre fomos funcionários de empresa. Então a gente não tinha capital para investir para começar uma empresa. Então nós começamos com o que a gente tinha, que era conhecimento, exatamente, disposição e relacionamentos. Então, assim, a gente procurou unir isso e também atingir aquilo que traria resultado mais rápido pra gente, né? Toda empresa, quando vai começar, ela tem que se preocupar em vender em primeiro lugar e depois organizar as coisas, né? É interessante que vocês começaram, né, como você está citando, na pandemia, e existiam vários aspectos limitadores em relação à própria cadeia de suprimentos, a distribuição de produtos, mas também a própria venda física, né? Que eu imagino que a indústria moveleira, via de regra, né, ao longo da experiência de vocês, muitas dessas vendas, vocês trabalhando com comércio exterior, mas também as vendas aqui no Brasil, muitas delas imagino que aconteciam tete a tete, né? Ali no presencial, no físico, né? Como que vocês entenderam que era uma possibilidade de já começar de uma forma digital, mas não apenas isso por conta das limitações, mas de manter apenas esse canal digital sem ter o que a gente chama, né, esse conceito de omnichannel, mas entendendo que seria de fato uma avenida de crescimento vocês focarem exclusivamente nesse canal digital? Perfeito. Pode responder isso, que ele tem uma... A Sandra, ela é COO, então ela tem a parte da operação, ela domina e domina muito bem, ela faz com muita eficiência, né? E eu fico mais com a parte do marketing, né? E para responder a sua pergunta é o seguinte: a gente, quando começou, a gente não tinha toda a clareza do que seria.
Mas à medida em que você avança e você vai entendendo e vendo as oportunidades, os desdobramentos do negócio, você vai estudando e entendendo qual é o melhor caminho. Então, o que nós percebemos? A gente sabia que antes da pandemia, a cada 10 móveis vendidos no Brasil, 9 era físico e 1 online. Depois da pandemia, houve um incremento aí de 50%. Hoje são 8,5 físico e apenas 1,5 no online. Você fala assim, poxa, se a maioria ainda está no físico, por que você focou só no online? Porque o nicho específico que nós escolhemos atuar, ele é um dos nichos mais digitalizados. Nós vendemos móveis para grávidas, em sua maioria. Mulheres de 18 a 35 anos. O nosso ICP, o nosso Ideal Customer Profile é a pessoa de 18 a 25 anos que já é da geração Z, já é digital e ela vai tender a fazer essa compra pelo digital. Então, o nosso micronicho de atuação em si, ele é mais digitalizado do que os outros micronichos do ramo moveleiro. Então, nós, por isso, decidimos ficar focar no online e permanecer no online. É interessante na jornada de vocês, a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, que vocês chegaram até um momento, principalmente com a pandemia, vocês atuavam no comércio internacional, viajando o mundo, né? E aí, lockdown, ficaram em casa e começaram a pensar o que fazer, né? E construíram um negócio que hoje vai faturar aí esse ano próximo de 100 milhões de reais. Como é que foi primeiro assim, né, esse exercício de enfrentar ali a realidade de ter que ficar em casa e depois esse brainstorm também de pensar num negócio, porque entre várias coisas que vocês poderiam atuar, vocês escolheram algo muito nichado para vender para um canal também nichado. Então, assim, como que foi esse gatilho, essa construção dessa solução? O que vocês identificaram enquanto lacuna de mercado que poderia ser endereçado com a Faura? Sandra, a ideia no começo era a Faura ser uma loja de móveis, né? Vender todos, porque assim, Linhares é um polo moveleiro, né? Perfeito. Então lá tem móveis para home, para sala, para bebês. Então, no início, como o Walter falou, a gente não tinha uma visão clara do que seria a Faura. A gente só queria começar um negócio que nos trouxesse um renovo ali, porque a gente estava parado em casa, o recurso acabando. E né? nós estávamos num momento, financeiramente falando, frágil. Isso é importante dizer, porque vão ter pessoas assistindo isso daqui e falam assim, não, mas eles já viajaram o mundo inteiro. Todo. Sim, tivemos uma carreira brilhante, de êxito, né? Estivemos em 30 países, adquirimos muita cultura, muito conhecimento, isso tem que ser dito. Mas nós tentamos empreender antes por 2 vezes e nós estávamos num momento financeiro difícil. Sim. Isso tem que ser dito. Eu morava de favor em cima da casa da minha sogra. Na época o governo liberou uma bolsa de R$600 que eu peguei aquela bolsa. Eu tinha um carro, nós tínhamos um carro que a gente vendeu o carro, que era o que a gente tinha, era um Honda Fit usado, por 26 mil para ter o dinheiro na mão para conseguir sustentar o negócio no começo e sustentar a nossa família. Então, chegar onde a gente chegou hoje, a gente fala às vezes que é um milagre, né? Porque o que a gente tinha efetivamente? Muito conhecimento, é verdade, são 20 anos dentro do ramo moveleiro, né, com clientes internacionais, esse conhecimento é grande, não há como negar. Muito relacionamento, os nossos sócios, os investidores, são pessoas que nós já conhecíamos há muito tempo, sem eles a gente não teria conseguido fazer isso. Então, você imagina que com conhecimento, relacionamento, a gente conseguiu multiplicar e fazer e chegar, e o número que você está falando é real, é um faturamento, né, decente e uma empresa sólida, sem dívidas, tá? E construída em menos de 5 anos. Então, isso é fato. O que eu acho interessante também, assim, é porque você falou, eu tinha conhecimento, mas vocês estavam numa jornada internacional e mudaram, pivotaram de certa forma para o mercado interno, apostando. Perfeito. Ainda, por mais que eu acho que o histórico de vocês da Movelar, né, uma grande indústria capixaba, mas focar num nicho que ainda assim não era tanto o core business de vocês, né? Então acho que isso também... Não era tão óbvio também, né? Exatamente, porque
você poderia ir para uma linha de abrir uma Movelar 2, né? Um Movelar online, Uma alguma coisa assim, né? ou ir para uma indústria. Mas assim, a vida toda nós somos vendedores, né? Nós somos vendedores. A gente saía do Brasil para vender móveis lá fora. Então, por que escolher móveis? Porque a gente sabia de trás para frente da cadeia produtiva toda, do MDF, da ferragem. A gente sabia cada detalhe do produto. E isso é muito importante para você vender. Então, assim, foi uma série de fatores que a gente tomou essa decisão. Primeiro, a nossa carreira, né, de móveis. Para vender móveis lá fora, muitas pessoas acham assim, o pessoal vai lá e tal. Lógico, você tem que saber uma segunda língua, você vai falar com pessoas num nível cultural muito diferente do que a gente, às vezes, né, você estuda ali tudo, você tem que estudar mais, você tem que se preparar mais. Só que você chega lá para você vender, às vezes você tem que montar um móvel na frente do cliente, você tem que dar treinamento nas lojas. Então, assim, você adquire muito conhecimento técnico do produto. E para você vender, para quem quer que seja, quando você conhece o seu produto, você tem autoridade para vendê-lo. Então, isso foi um fator muito importante para a gente vender na internet, porque na pandemia as lojas estavam todas fechadas e teve um boom de venda online. Sim. Então nós falamos, vamos vender um produto que a gente conhece e vamos atender o público que está em casa olhando para o celular e ali esperando um bebê gestacionando uma coisa que tem prazo de validade para chegar. Então acho que isso tudo, né, transformou essa decisão óbvia para a gente começar o nosso negócio. Uma coisa que me chama atenção é quando a gente faz um comparativo ano contra ano, nesses 5 anos que vocês têm de empresa. Não dá para a gente calcular aqui, certamente você deve ter esse número na cabeça, Walter, mas do crescimento percentual, né, de faturamento ano contra ano. E isso naturalmente está muito ligado a essa capacidade de vendas, né, essa visão muito comercial que vocês têm. Sim. Só que quando a gente fala de uma venda digital, a despeito desse conhecimento, a despeito de uma cultura de vendas comercial que vocês tinham, certamente existem alguns desafios que vocês tiveram que se adaptar ou entender como que funcionaria essa nova venda por esse novo canal para que vocês de fato conseguissem entregar esse resultado. Além disso, a gente tem uma perspectiva desafiadora quando vocês trazem vocês plugaram em marketplaces, existe o desafio ferramental, né, de tecnologia. Perfeito. E isso muitas vezes acaba sendo um impeditivo para quem quer criar um e-commerce, um negócio digital, para que haja uma perspectiva de uma gestão de estoque integrada, uma comunicação efetiva, um marketing bem realizado, uma lógica de precificação adequada, que entregue margens adequadas. Então, vários desafios a partir de um novo negócio, né? Sei que ficou um pouco extenso, mas como que vocês foram lidando com essa perspectiva comercial do negócio, mas também do desafio tecnológico e ferramental para entregar esse crescimento de forma sustentável? A sua pergunta é pertinente. Nossa, excelente. Você resumiu exatamente a dificuldade, né, de lidar com isso. Hoje, para operar o nosso negócio, nós utilizamos 35 plataformas de software diferentes, né? A nossa equipe toda utiliza, né? E é uma coxa de retalhos. E não existe, né, um único software que consiga fazer a integração disso tudo. Muito em breve vai ter, mas ainda não tem. Então, a dificuldade maior é conseguir pessoas, né? Por que é uma empresa? Pessoas e processos. Primeiro você coloca a pessoa e depois você estabelece o processo. Então, para nós, a gente focou muito nisso. Trazer pessoas boas para dentro e estabelecer bons processos. E aí volta de novo um pouco da nossa cultura, né, Sandra? Porque a gente lidou, na nossa experiência internacional, com grandes compradores internacionais. A gente viveu a vida inteira tendo que se submeter e adaptar a processos de grandes empresas compradoras. Então nós somos muito orientados para detalhe e nós somos muito orientados para processo por causa da nossa vivência. Então essa parte da nossa cultura, e como nós somos casados e fazemos a mesma coisa, e são duas mentes muito parecidas, então isso foi um pilar fundamental para conseguir trazer as pessoas, treinar as pessoas, né, e fazer com que essa equipe operasse toda essa tecnologia que não é fácil, e crescer nessa velocidade tão grande. Eu te garanto, foram muitas noites sem dormir, literalmente sem dormir,
Sandra sabe disso. No primeiro ano, assim, é muita dedicação e muito estudo. Tudo isso que você falou aí, resumido, realmente a gente começou um negócio que é totalmente diferente. Hoje, a pessoa que tem uma loja física e ela fala assim, eu quero vender online, ela acha que, se ela pensa que é só colocar uma foto e uma descrição, ela vai se decepcionar muito. Por quê? Porque é um negócio totalmente diferente de tudo que tem. Então você exige muito estudo, você tem que se adaptar a mudanças rapidamente, porque justamente todos os marketplaces, eles mudam sem avisar ninguém. Eles não avisam nem a equipe deles que estão trabalhando. Verdade. A gente dorme de um jeito, no outro dia está totalmente diferente. E você tem que se adaptar àquela novidade. Com velocidade. Com muito dinamismo, né? Então, assim, foram muitas noites de estudo, preparação, tempo de tela. Walter, eu falo assim, ainda bem que você gostou de jogar de videogame quando você era criança. Porque eu não sou dos videogames. E ele gosta. E gente, é um jogo. É um jogo de xadrez, é um jogo de videogame que você tem que se dedicar muito. Você tem que olhar ali aquela situação, tem que identificar padrões, você tem que ver o que está acontecendo ali, a movimentação e saber jogar. Então, assim, realmente é diferente. Teve muito estudo, muita dedicação. Tem um outro aspecto também na jornada de vocês que é bem emblemático também, que é, vamos dizer, a rede de parceiros, né, que vocês construíram ao longo do tempo. Seja no processo de elaboração do produto, né, de confecção, etc. Mas também vocês hoje são um dos principais players, né, em vendas, por exemplo, no Mercado Livre, e vocês fizeram, né, celebraram uma parceria muito, muito interessante com eles, né? Então, como que foi essa construção e essa visão de parcerias? E aí, como o nosso tempo é curto, eu vou emendar mais uma também, que é o seguinte: se vocês fossem começar um novo negócio digital hoje, quais caminhos vocês tomariam com base nesse aprendizado que vocês tiveram? Duas excelentes perguntas. Olha só, hoje, na nossa caminhada, a parceria com o Mercado Livre foi a primeira grande catapulta que jogou a gente para cima, né? Houve um momento na caminhada, nesses 4 anos, já indo para o 5º, em que o Mercado Livre, ele quis crescer a participação dele de share de produtos de bebê. Então ele pegou os principais vendedores de produtos de bebê, né, na vertical de bebê, levou para São Paulo e mostrou o plano. E eu não sabia, a Faura era naquele momento, isso tem 3 anos, a Faura era o maior vendedor de móveis de bebê do Mercado Livre, já era, a gente não sabia. Eu perguntei, mas por que a gente está aqui? Ele falou, porque você é o maior vendedor de móveis de bebê. Aí eu falei, mas eu vendo mais que esses grandes nomes? Ele falou, aqui no Mercado Livre sim. E ele fez um plano aonde nossa venda quadruplicaria nos próximos 24 meses. E isso aconteceu. Do jeito que o Mercado Livre traçou, ele pegou pela mão, deu um suporte absurdo pra gente. A gente estava na hora certa, no lugar certo. O Mercado Livre convidou a gente para o projeto. O Mercado Livre hoje tem a maior share de venda de produtos de bebê na internet. E a Faura cresceu com isso. Então, isso foi uma das grandes alavancas para o nosso negócio ter crescido. E aí, como a gente cresceu muito no Mercado Livre, foi uma grande vitrine. E aí, logo, os outros marketplaces foram convidando a gente. E aí, foi uma sequência natural de crescimento. E paralelo a isso, né, um grande fornecedor que se tornou o nosso investidor e teve suporte para aguentar a produção e o fornecimento e os números que os marketplaces queriam. Porque a parceria, gente, é muito importante nesse momento. Então, o Luz Peroba e a Márcia Peroba, né, que é um casal de investidores, eles são donos de empresas, né, moveleiras lineares, eles compraram a ideia junto com a gente, entraram, né, e deram esse suporte. Então, o que você falou, parceria. Eu tive um parceiro fornecedor muito forte, um parceiro varejista muito forte, e nessa história tem também um parceiro logístico. É isso que eu ia falar, a logística. Vender móvel é pesado, não é o Mercado Livre que fácil. transporta. Então, nós tivemos a FedEx, que é o nosso principal transportador, que eu tenho que dizer o nome deles, que sem a FedEx nós não teríamos conseguido atingir tão rapidamente, da condição de escoar tanta mercadoria e atender os nossos clientes tão rapidamente. E atender o Brasil todo, né? A FedEx atende o Brasil todo.
E se fossem começar um e-commerce agora, qual a dica você dá para quem está olhando para isso? Essa câmera aqui, né? Eu vou falar então para você que quer começar. Hoje, existem mecanismos melhores e mais fáceis para você que quer começar. Vamos ver se a Sandra concorda comigo. Eu vou falar, vamos ver se você concorda, Sandra. Melhores mecanismos para quem quer começar. Principalmente você que não tem... Você, de repente, é aquela pessoa que não tem dinheiro, não tem recurso, mas você tem conhecimento e você tem coragem. Você vai começar sendo um afiliado. O canal de afiliados hoje permite você vender produtos de outras pessoas. Dentro da Shopee, dentro do Mercado Livre, dentro da Amazon. Existe a rede de afiliados. Então, a pessoa não tem nada de dinheiro, não tem recurso, mas ela é curiosa, ela tem conhecimento e ela tem disposição, coragem. E sabe vender. Ela vai criar grupos em redes sociais. Existem estratégias hoje, se a pessoa for no YouTube procurar, para que ela comece o trabalho como afiliados. Aí você começa a ganhar dinheiro com afiliado e você começa a aprender a dinâmica da venda de produtos na internet. Depois que você passa essa fase, você entra numa fase que você vai escolher com mais propriedade o que você quer fazer, como você quer avançar. Essa é a dica que eu dou. Né? É isso mesmo, Sandra? É isso, e eu acrescentaria algo mais. Se você quer montar uma loja, por exemplo, não quero afiliado, eu quero montar uma loja. Pense aonde você vai obter vendas rápidas. Primeira coisa que você tem que pensar no seu planejamento ali é vender. Você tem que trazer pedido para dentro de casa. Às vezes, você vai tomar um prejuízozinho, você vai zerar seu lucro, mas você vai estar aprendendo com a operação. Depois comece a visitar E-Commerce Brasil, E-Commerce Espírito Santo, comece a visitar esses movimentos onde você conhece muitas soluções tecnológicas para o seu negócio, se conecta com pessoas que estão nesse mesmo movimento, isso também ajuda muito. Então, assim, eu complementaria com isso. Uma coisa que me parece, né, tentando trazer aqui um fechamento e um resumo disso, né? Você falou muito em 4 aspectos que eu particularmente acredito muito. Primeiro, pessoas, depois processos, depois tecnologia, e aí a partir da combinação disso você consegue gerar uma escala. E primeiro vender, né? Primeiro, né, tem que trazer, vender uma ideia, ainda que não tenha o produto acabado, depois você se vira para poder entregar aquilo. Exatamente. Vendas é o que move qualquer empresa. Se não tiver venda, a empresa Perfeito. Não consegue sustentar. Então, assim, a história de vocês é um baita case de sucesso. Desejo ainda mais sucesso para vocês. Obrigado. Dá para perceber que vocês realmente são orientados a dados, muito conhecimento. E isso, na minha visão, né, só o início de uma história ainda de muito sucesso. Então, obrigado por aceitar o nosso convite, por compartilhar a história aqui com a gente. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado, Sandra. Ainda mais sucesso, né? Que bata os 100 milhões e avante, né? E sucesso para vocês também, podcast. Muito obrigado. Isso aí. Maravilhoso. Estão convidados a conhecer a Faura quando quiser. Tá? Lá em Linhares. Lá em Linhares. Obrigado. Bom, e você que chegou até aqui, se você eventualmente ainda não conhece o nosso canal, não é inscrito, queria te convidar para fazer isso agora. Ativa também as notificações para você não perder nenhum episódio que a gente for divulgar. E se você gostou desse conteúdo, quer consumir outros conteúdos, fica a dica para consumir também os episódios que já estão disponíveis aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado, a gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.